quando nós estamos falando dos contratualistas clássicos, nós estamos falando de um período histórico e de um local. Basicamente, nós estamos falando do século XVII e XVIII e nós estamos falando da Europa. O que acontece no século XVII e XVIII? Século XVII, 1600. Século XVIII, 1700, 1800. Indo para o 1800, né? A Europa, para variar, estava em conflito. Porque, sim, né? E o que acontece? Muito importante nesse momento vão ser as guerras religiosas na Inglaterra. Essa matéria específica, eu sei que a professora Renata vai passar com vocês de uma forma bem mais explicadinha, bem mais bonitinha. Mas se lembrem disso, que era o momento das reformas protestantes, da contra-reforma da Igreja Católica, era um momento de tensão, um momento de conflito, um momento em que a Inglaterra está passando pela questão de você instituir um parlamento. Acho que vocês vão se lembrar da questão da Carta Magna. Isso está tudo nesse contexto. E o que os contratualistas, por que eles são importantes? Né? Por que eles vêm nesse momento? Principalmente porque cada um em seu país, são dois na Inglaterra e um na França, eles estão vendo seus países passarem por momentos de tensão e momentos de possíveis revoluções. Então, se vamos fazer uma revolução, se vai vir uma nova sociedade, é muito bom que pensemos como raio vai ser essa nova sociedade. Para isso que eles queriam essa fundação de um contrato. Para quê? Porque o contrato, a gente está falando de pessoas racionais e razoáveis, né? A gente não está falando de povo que vira e fala assim, revolução, pronto, fundamos a nova sociedade, o que faz agora? Não é isso. Né? Eles são pessoas que estão querendo pensar como seria a melhor forma de você levar essa sociedade. Inclusive, depois, quando a gente começar a discutir mais essa questão da formação dos estados, e, na verdade, dos tipos de estados que são possíveis e os também hipotéticos, a gente vai falar de, por exemplo, alguns movimentos que acreditam que esse tipo de colocação, de você tentar prever ou você tentar pensar antes como vai ser uma sociedade, eles não têm alguns movimentos, como algumas linhas do comunismo, que não acreditam que isso seja legal. Eles acreditam que você só pode pensar em uma sociedade depois que ela já estiver efetivada. Seria a melhor forma de se fazer uma sociedade diferente, seria fazê-la. E não ficar pensando como seria melhor e tudo mais, porque a gente fica sempre preso a alguns paradigmas da nossa própria sociedade. Algumas ideias que já estão incrustadas dentro de nós. Bem, para a gente conseguir entender mais ou menos como é que funciona essa teoria dos contratualistas clássicos, a gente precisa se focar nessas 4 palavras-chave que eu coloquei aí para vocês, que são a natureza humana, o estado de natureza, o contrato e o estado a ser criado. Natureza humana seria aquilo que é inerente a todo ser humano, tá? Aquilo que vem do nosso mais íntimo ser, e é isso que também nos caracteriza enquanto seres humanos. Não só o fato de nós termos córtex super desenvolvidos e polegares opositores, mas também outros elementos que esses autores vão colocar, que vai ser na questão dos sentimentos humanos e da índole humana. Vocês vão entender já já. Estado de natureza vai ser aquilo que vai existir antes do contrato, que se chama contrato social. Tá? Contrato a gente fala de uma forma mais enxuta, mais rápida, vamos lá. Mas em geral vai ser isso. Ele se chama contrato social. É a fundação de uma nova sociedade a partir de um acordo. Tá ok? E essa nova sociedade é uma grande incógnita para todos nós. O primeiro contratualista que eu coloco para vocês é esse moço muito bonito, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, inglês, ele nasceu como vocês podem ver, 1588, morreu em 1679, ou seja, ele estava no século XVII. O que Hobbes fez? O que deixou de fazer? Ou por que raiz ele é importante para o contratualismo? O
Hobbes estava na Inglaterra. A Inglaterra está em um contexto, como eu já falei, da reforma protestante, um momento de vucu-vucu social, tá bom? E também é o momento do renascimento. Então, o que é o renascimento? É aquele momento, claro, eu vou aqui falar de uma forma muito simplista, e a Renata vai conversar com vocês, o André também, porque o Renascimento a gente também está aí falando de Descartes, a gente está falando de outros autores muito importantes. Né? O Renascimento é um momento pós-Idade Média, pós aquela questão das revoluções do comércio, mas justamente, por que é um renascimento? Porque entende-se que a Idade Média estava na Idade das Trevas, não é? E o Renascimento, ele seria esse nascer de novo, esse novo despertar do Ocidente para fora de seus feudos e para um debate e um diálogo com o resto do mundo. Né? Não que isso tenha parado da Idade Média, mas essa era a ideia da galera no momento. Por isso colocado como Renascimento. Eles vão fazer o quê? Os autores do Renascimento. Eles vão considerar a Idade Média como um período de trevas e um período em que não se produziu praticamente nada, coisa que não é verdade, mas é o que eles consideram. Eles vão considerar a Idade Média como um período morto, em oposição ao nascimento que virá, tá bom? O que eles vão fazer então? Os autores da Idade Média serão praticamente descartados e o Renascimento vai retomar o pessoal da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, o Império Romano. Eles vão retomar o conhecimento clássico e não o conhecimento medieval. Por quê? Principalmente porque eles estão se colocando contra a grande influência das igrejas e da religião dentro do Estado. Né? E o que acontece? O Hobbes, ele também se coloca nesse sentido, mas não é que ele esteja super preocupado com essa parte da igreja. Então, porque a gente precisa aqui, a gente vai focar mais na parte que ele vai colocar, enquanto o Estado que ele quer, o que ele entende por Estado. A gente não vai focar agora nessa parte de religião, tá bom? Religião a gente discute em outra aula. Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã, em 1651. É um livro do século XVII. O que Hobbes queria com esse livro e o que raio significa Leviatã? Leviatã, eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou retomar aqui, é uma figura mitológica e é uma figura que assombrava os marinheiros. E quando a gente está falando de renascimento, a gente tem que pensar que um pouquinho antes do século XVII, a gente teve o século XVI, aê, que bom! O que tem? Não sei qual o primeiro ano do século XVI? 1501. 1501, fica pertinho do ano de 1500. Então a gente está falando do nosso descobrimento. A gente está falando do descobrimento das Américas, a gente está falando do empreendimento de grandes navegações, do grande comércio com a África, da criação de rotas comerciais. Então, a gente está falando de um imaginário muito grande em torno das navegações. Principalmente quando ele fala de Inglaterra. Inglaterra é uma ilhazinha, né? Estou brincando, não é tão ilhazinha, ela é uma ilha. E todo mundo sabe da grande potência que existe na marinha inglesa, né? Que foi superada somente no século XX. E superada com muitas asas. Mas que foi superado. Então, quando a gente fala do Leviatã, a gente está falando de um monstro mitológico que morava nos mares e que assustava os marinheiros. Por que Hobbes vai usar a imagem do Leviatã? Isso eu vou mostrar para vocês logo mais para frente, tem uma imagem do Leviatã. Mas nesse livro, Hobbes vai tratar daqueles 4 pontos que colocamos anteriormente. Primeiro, a natureza humana. Se vocês se lembram da música da Pitty, né? Que falava também que o homem é o lobo do homem,
Essa frase é de Hobbes. Por quê? Porque Hobbes acredita que nós, humanos, no nosso estado de natureza, somos pessoinhas muito ardilosas. Nós estamos sempre motivados pela honra, motivados pelo orgulho, e principalmente motivados pelos nossos próprios interesses. Nós somos extremamente egoístas. E, como estamos em um estado de natureza, a gente vai fazer bagunça. Porque sim. Por quê? Porque não existe lei para Hobbes nesse estado. Então, você poderia fazer tudo aquilo que você quisesse. Então, você poderia instituir a guerra contra todas as pessoas à sua volta, se isso afetasse seus próprios interesses. Seria essa situação, que é uma condição para Hobbes hipotética, que seria uma situação de constante guerra. E dentro desse estado de natureza, existiria o medo reinante em todos os momentos. Todas as pessoas ficariam com medo, porque em qualquer momento você pode ser atacado por qualquer pessoa. Né? O que se sucede então? A natureza humana vai ser então movida pelos seus interesses e pelo seu egoísmo. E esta natureza humana, para Hobbes, ela é um dado. Okay? Eu quero fazer essa distinção. O ser humano sempre será movido de acordo com seus interesses. O ser humano, ele é egoísta. Para Hobbes, a gente não tem nada de positivo. Entendeu? Nada de legalzinho. Enquanto o estado de natureza, ele é diferente da natureza humana. E ele, para Hobbes, assim como para Rawls, é uma condição hipotética. Não existiu o estado de natureza para Hobbes. Okay? Nem para Rawls. Ninguém parou lá na mesinha para conversar. Como vou fazer o contrato inicial? Não teve isso. Tá? Não teve guerra de todos contra todos também. Mas, pensando na natureza humana, Hobbes acredita que em um estado de natureza e um estado sem lei, e principalmente em um momento da humanidade em que não houvesse a figura do Estado, a gente entraria em uma guerra de todos contra todos. Isso vem em oposição a Aristóteles, que a gente já estudou, em que o homem é um ser político. E é aquele ser que se realiza na comunidade, se realiza na polis, na cidade, e naquele se importar com o espaço público. Né? Isso é o exato oposto de Aristóteles. Mas é uma coisa que ele retoma Aristóteles para falar o que ele não quer. Para falar que, para ele, essa noção de se realizar na polis não está acontecendo muito, não. O que raios vai ser o estado para Hobbes? Estado para Hobbes é o Leviatã em si. Estado para Hobbes é uma coisa artificial. Ele é um ser que vai ser montado a partir de diferentes partes. E ele vai ser um ser que vai ser maior que todos, porque ele é montado por essas diferentes partes. Essa é a capa do livro. E aqui eu consigo ver muito bem, eu espero que vocês consigam também ver. Eu vou tentar dar uma ampliadinha. Que essa pessoa seria o Estado. Como vocês podem ver, ele tem uma espada em uma mão, que denota a força e a violência que o Estado precisa usar, muitas vezes, para conseguir se manter, e a pena na outra, ok? Então, denotar também as leis. E é óbvio, uma coroinha em cima do Estado, já que ele é soberano. Por que eu tentei dar uma ampliada na imagem? Porque se vocês conseguirem até uma imagem melhor na internet, deem uma olhadinha, esse estado parece que ele é feito por escamas, né? Essas escamas, na verdade, são pessoas. Elas são indivíduos, são diferentes pessoas que compõem o corpo desse estado. Vocês podem ver, a cabeça é uma só e ela tem uma coroinha. Mas o corpo, ele é feito de várias pessoas juntas. Porque para Hobbes é isso que é o Estado. Ok? O Estado, ele vai ser essa criação artificial que vai conjugar
toda a sociedade dentro dele mesmo. E ele será levado com as leis e, por vezes, com muita violência. Por quê? Porque, para Hobbes, quando você estava em um estado de natureza, a gente tem que diferenciar esses dois. O estado civil ainda não existe direito, mas vamos lá. O estado pós-contrato social é uma coisa, o estado de natureza é outro. Quando você está em um estado de natureza, de guerra, de todos contra todos, a única forma de você conseguir fazer com que as pessoas parem de guerrear é que isso tenha interesse para todas as partes, né? Tenha um benefício para todas as partes. Então, para Hobbes, as pessoas vão fundar um contrato baseado naquele sentimento de medo de entrar em guerra o tempo todo e ter que ficar guerreando e perdendo energia, perdendo seus bens e podendo principalmente perder a vida. As pessoas vão querer fundar um Estado que possua toda a violência e toda a força em si. Para quê? E por quê? Para que as pessoas consigam respeitar a lei e, quando ela não for respeitada, esse Estado agir de violência para cima daqueles que não respeitam. O que vai ser a lei? A lei e o Estado vai ser o que resulta do contrato social. Então, pessoas estavam com medo de ficar guerreando o tempo todo. Aí eles falam, vamos dar as mãos. Então tá bom. Aí eles dão as mãos, eles fazem um contrato social e eles falam, agora isso daqui vai ser um Estado. Eu não posso bater em ninguém mais. E ninguém, na verdade, ninguém mais pode se bater. Só quem pode bater é o Estado. Naqueles que não respeitarem as leis. Tá bem? De uma forma bem didática. Enfim, o que acontece? Essa força do Estado vai ser representada pela repressão que ele vai ter que usar para que as pessoas respeitem as leis. E que Estado, que raios de Estado Hobbes queria? Para ele, o melhor tipo de governo seria o governo monárquico. Por quê? Porque ele conseguiria concentrar os poderes dentro de si. E ele conseguiria exercer, então, de uma forma mais completa, esse poder do Leviatã. Mas a soberania, para o Hobbes, não está no rei. E é por isso que os monarquistas não gostavam do Hobbes. Porque, para ele, a soberania está sempre no Estado. A figura importante é o Estado. Entenderam? E não quem está no governo. O Estado, ele vai conseguir essa soberania para conseguir mover e conseguir convencer esse seu corpo de súditos a trabalharem, a irem para a guerra por ele, se necessário, a exercerem a força contra as próprias pessoas da sociedade. Porque às vezes a gente fala de uma forma muito figurativa, né? Muito abstrata, o Estado, o Estado. Para o Hobbes, isso também existe, só que o Estado ele é sempre feito de pessoas, como a gente pode ver naquele corpinho. Quem domina o Estado, quem é a cabeça do Estado, quem dirige o Estado, deveria ser o monarca. Mas o corpo é feito de súditos. Ou seja, se alguém desrespeitar a lei, vai ser um indivíduo. Quem vai punir esse indivíduo? Não é o Estado, não vai levantar o Leviatã dos mares com a sua espadinha, a sua pena e bater na pessoa. Entendeu? Vai ser um oficial de justiça, vai ser um policial, vai ser alguém que trabalha para o Estado, que é também um súdito do Estado, que vai agir contra essa pessoa. E para o Hobbes, é isso que a soberania vai fazer. A soberania vai conseguir fazer com que o corpo de súditos entenda esse movimento, respeite a figura do Estado e consiga, em certos momentos, entrar em choque contra algumas partes e algumas pessoas para se manter a soberania do Estado. E como a gente já falou também naquela aula de Maquiavel, na aula que a gente resolveu a lista, manter a nossa soberania nacional. Para o Hobbes, então, essa parte importante que vai manter esse Estado vai ser o contrato social. Vão ser as leis, vão ser a figura do Estado.
e não mais o bom governante, como era para Maquiavel. Agora, de uma forma um pouco rápida, vou passar para vocês um exercício, porque assim, os contratualistas, quando eles aparecem no vestibular, quando a gente está falando do vestibular de São Paulo, é difícil eles aparecerem na primeira fase. É uma questão ou outra perdida, misturado com alguma coisa. Mas é comum a gente ver os contratualistas sendo colocados em questões para a segunda fase. Aí eles associam a sociologia e a política com a filosofia. Ok? Então, no caso aqui eu peguei algumas questões para vocês verem como seria uma questão de múltipla escolha sobre Hobbes. Aqui. Vestibular da UFO 2013. Por que as leis de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder, capaz de levá-las a serem respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Esse é um pedacinho da obra do Leviatã, de Hobbes, né? E a UFO pergunta para a gente, em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que o seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-lo para submeter-se aos compromissos ali firmados. B. A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com um poder estatal pleno. C. Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia entre tais homens. D. A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de bom grado à violência estatal. Vamos lá? A resposta correta seria a resposta B. Como aparece, a condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com poder estatal pleno. Okay? Por quê? Porque o poder estatal pleno e absoluto, ele vai tomar para si o monopólio da violência. E ele vai tirar, então, dos súditos a violência. E por que, por exemplo, a estaria errado? Primeiro porque ele fala que o poder deve ser parcial. E para Hobbes a gente já viu que o poder precisa ser absoluto. O poder, como ele fala na questão B, é um poder pleno. Aquele que é o governante e o Estado tem um poder pleno e absoluto para conseguir governar a sociedade. Outra coisa importante, ele fala que o contrato social deve ser assinado pelo governante. O contrato social, ele é uma situação, ele é um recurso teórico que a gente fala para ser explicativo. Principalmente para Hobbes, ele é hipotético, né? Então, não existe forma de você assinar o contrato, pegar sua caneta e assinar. Não tem essa possibilidade. C. Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento para a realização da isonomia. Hobbes não está preocupado com a questão da desigualdade e muito menos da isonomia, que seria a criação de uma igualdade entre as pessoas e a minimização das desigualdades. Ele está preocupado com a manutenção de um Estado e principalmente a soberania desse Estado e o monopólio da força que esse Estado precisa exercer para que as outras pessoas não começam a exercer a força entre si. D. Exatamente, ele coloca o oposto da teoria de Hobbes. A guerra de todos contra todos, ela não surge porque o Estado é opressor. O Estado vai ser repressor em uma resposta a essa guerra de todos contra todos. É para tentar finalizá-la
E ele, para retirar de todos essa violência, que o Estado vai ser repressor. Porque ele vai tirar de seus súditos a violência e concentrar a violência em si. Ok? Então, beleza.